Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela atualizada do Super Mundial, do Mundial de Clubes, nesta terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Pela terceira rodada, nós tivemos a vitória do Benfica, 1-0 para cima do Bayern de Munique. Auckland City e Boca Juniors ficaram no empate 1-1. Los Angeles FC e Flamengo ficaram no empate 1-1. E o Chelsea venceu a Esperance de Tunísia por 3-0. Com esses resultados, a classificação do Super Mundial tem no grupo A o Palmeiras na liderança com 5 pontos, mesma pontuação do Inter Miami, segundo colocado. Ambos estão classificados. Porto é o terceiro colocado com 2, mesma pontuação do Lanterna Al Ahly, as duas equipes estão eliminadas. Já no grupo B, PSG terminou na primeira posição com 6 pontos, mesma pontuação do Botafogo, segundo colocado, e do Atlético de Madrid, terceiro colocado. Seattle Sounders ficou na lanterna com 0 e está eliminado. Bom, neste grupo, o que definiu a classificação foi o saldo de gols, porque o primeiro critério, confronto direto, foi descartado por conta do empate triplo. E porque PSG venceu o Atlético de Madrid venceu o Botafogo, Botafogo venceu o PSG, então esse critério foi cancelado e o segundo critério de desempate é o saldo de gols apenas entre as equipes empatadas. Portanto, os resultados contra o Seattle Sounders foi descartado e aí vamos para o confronto direto, os saldos. PSG goleou o Atlético de Madrid por 4-0, mas perdeu para o Botafogo de 1-0, ficando então com saldo 3. O Botafogo venceu o PSG por 1-0, mas perdeu para o Atlético de Madrid 1-0, portanto o saldo do Botafogo foi de 0. E o Atlético de Madrid perdeu 4-0 para o PSG, mas venceu o Botafogo por 1-0, portanto o saldo do Atlético de Madrid foi menos 3. Dessa forma, então a classificação ficou com o PSG na liderança, Botafogo em segundo, ambos classificados, e o Atlético de Madrid acabou ficando em terceiro e, portanto, eliminado. O PSG vai ter o Inter Miami nas oitavas de final e o Botafogo e Palmeiras no outro duelo das oitavas de final, duelo brasileiro aqui entre Botafogo e Palmeiras, hein? Grupo C, o Benfica ficou na liderança com 7 pontos, o Bayern de Munique na segunda posição com 6 pontos, ambos classificados para as oitavas de final. O Boca Juniors, com a campanha muito ruim e sem vencer no Mundial, está eliminado com 2 pontos. E o Auckland City, lanterna com 1 ponto, também foi eliminado. Já no grupo D, Flamengo ficou na liderança com 7 pontos, o Chelsea ficou em segundo lugar com 6 pontos, ambos classificados, e, portanto, Esperance de Tunísia na terceira posição com 3 e Los Angeles FC na lanterna com ponto estão eliminados. Flamengo ficou em primeiro, Chelsea em segundo, então os confrontos aqui definidos. O Flamengo, que ficou em primeiro no grupo D, terá que enfrentar o Bayern de Munique, que ficou em segundo lugar no grupo C, portanto, teremos Flamengo e Bayern de Munique. E do outro lado, o Benfica, líder do grupo C, vai pegar o Chelsea, que ficou em segundo lugar no grupo D, portanto, no outro duelo teremos Benfica e Chelsea. Grupo E, River Plate na liderança com 4 pontos, mesma pontuação da Inter de Milão, segunda colocada. O Monterrey é o terceiro colocado com 2 e o lanterna Urawa Reds com 0. No caso, o Urawa Reds está eliminado. E aqui 3 times lutam por 2 vagas. O River Plate enfrenta a Inter de Milão. Para se classificar, o River Plate precisa do empate, mas a Inter de Milão precisa vencer para não depender de outros resultados. Já o Monterrey enfrenta o Urawa Reds e precisa vencer para buscar essa classificação. Grupo F, Fluminense é o líder com 4 pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund, segundo colocado. Sandals Mamelodi é o terceiro colocado com 3 e o San Hyundai é o lanterna com 0. O San está eliminado. E aí vamos para a seguinte situação. O Fluminense enfrenta o Sandals Mamelodi. O Fluminense joga pelo empate para garantir a classificação, em contrapartida o Sandals Mamelodi precisa de qualquer forma vencer esse jogo para buscar a classificação. O Borussia Dortmund, que está entre eles, enfrenta o Ulsan Hyundai, que já está eliminado. Então o Borussia Dortmund neste duelo contra o Ulsan precisa apenas de um empate para também garantir a classificação. Grupo G, Juventus líder com 6 pontos, Manchester City em segundo lugar com 6 pontos, ambos classificados. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam para definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo lugar no grupo. Juventus joga pelo empate porque tem um número de gols marcados maior do que
o do Manchester City. O Juventus fez 9 gols contra 8 do City. Já o City precisa ganhar para assumir a liderança do grupo G. Lembra que neste grupo, o Wydad Casablanca, com 0, mesma pontuação do Lanterna Al Ain, já estão eliminados. Grupo H, Real Madrid na liderança com 4 pontos, Red Bull Salzburg, segundo colocado também com 4. Al Hilal é o terceiro com 2 e o Pachuca, Lanterna, com 0. Pachuca já está eliminado, Real Madrid enfrenta o Red Bull Salzburg, o Real Madrid precisa de um empate para garantir a classificação. E o Red Bull Salzburg, para não depender de outros resultados, precisa ganhar do Real Madrid. Al Hilal enfrenta o Pachuca, a Pachuca eliminado. Al Hilal precisa ganhar para buscar a classificação. Então é Real Madrid, Red Bull Salzburg e Al Hilal. Um dos três vai ser eliminado.